Por que será que para falar em público, para umas pessoas é muito fácil e para as outras são oh? Então, hoje eu quero compartilhar com vocês como eu faço para falar em público. Mas antes, por favor, deixe seu like, se inscreva no canal e, por gentileza, ative o sininho para saber quando eu colocar mais vídeos. Ninguém nasce falando em público. A única coisa que a gente faz quando a gente nasce é abrir um berreiro e chorar. Não é verdade? Então, se a gente pode abrir um berreiro e chorar, cheio de desconhecidos naquela sala de parto, naquele lugar que nós estávamos, algumas pessoas nasceram em casa. Eu sou uma dessas pessoas que nasceu em casa, tá? Eu nasci com parteira, não foi um médico que me trouxe a vida. Pessoas que têm os partos mais inusitados na rua. Então, se você teve a capacidade de nascer diante daquelas pessoas que estavam ali, naquela situação ali dramática, na grande maioria, não é todo mundo que nasce cuspido, né? Facinho. As mães que o digam. Então, se você pôde chegar ali cheio de estranhos e abrir seu berreiro, então isso significa que você pode falar em público. Mas como eu falei para você, a gente não nasce sabendo falar em público. A gente vai falando, a gente vai treinando. Então, quando as pessoas perguntam para mim como é que você aprendeu a falar em público, foi por conta do teatro? Bem, eu não posso dizer para você que foi por conta do teatro, porque eu era uma pessoa que já tinha uma facilidade para falar. Eu tinha uma facilidade para apresentar os trabalhos na escola, eu tinha uma facilidade para colocar as minhas opiniões, eu não tinha, tipo assim, nenhum receio de fazer uma pergunta. Para mim, era tranquilo fazer todas essas questões. E sei que para muita gente, essa situação é uma situação muito difícil. Mas o que é que difere uma pessoa que fala em público e uma pessoa que não fala? Não estou falando de falar bem em público, estou falando de falar em público. Falar, simplesmente falar. E outra que não fala. É que essa que fala em público, ela não está nem aí. Ela não se preocupa se A, B ou C vai gostar do que ela está falando, vai estar de acordo com o que ela fala, vai ali legitimar o que ela está falando. Ela não está nem aí. E isso ajuda muito porque, por conta dela não ter essa demanda na cabeça, ela vai falando. Existe uma frase do Yogi Paramahansa Yogananda que ele diz assim: fazendo, um dia feito. Então, se eu quisesse parafrasear o Yogananda, eu poderia dizer falando, um dia falado. Percebe? Então, essa pessoa que fala em público, ela está treinando, ainda que sem querer. Ela está dessensibilizando. Em contrapartida, a pessoa que é tímida, a pessoa que se preocupa com o que A, B, C pensa, ela está cada vez mais treinando, mas treinando ficar calado. Sabe a pessoa que fala e está treinando falar em público? A pessoa que não fala está treinando para ficar calado. De formas que a pessoa que fala, o dia que ela quiser ficar calada, ela não tem treino. Já quem não fala em público, ela é expert, ela é doutora em ficar calada. Percebe que os extremos precisam de ajuda? Não é tanto falar, nem tão pouco não falar. O que é ideal é que a gente aprenda
aprenda a passear nesse gráfico. Vamos dizer que a gente tem um gráfico cartesiano aqui na frente, onde aqui temos o extremo de não falar e no lado de cá temos extremos de falar. Falar sempre e não falar nunca. Por que que eu tenho que estar no extremo? Por que que eu não posso caminhar? Por que que eu não posso falar, de vez em quando calar? Por que que eu não posso falar menos? Por que que eu não posso calar menos e falar um pouquinho mais? Então, percebe que tudo é treino? Aí nós chegamos no momento de falar bem. Falar bem já é um outro patamar. Aí sim, o teatro me ajudou e muito, a entender a minha prosódia, o meu som, como é que eu colocava as palavras, como funcionava a minha articulação. No meu dia a dia, eu sou uma pessoa que fala mais rápido, mas quando eu estou aqui, falando com vocês, ensinando alguma coisa, comentando alguma coisa, eu tenho tanta atenção em que vocês entendam o que eu estou falando que eu, sem querer, já começo a falar mais devagar, mais paulatinamente, porque eu não sei quem está me assistindo nesse momento. Quem está me assistindo nesse momento pode ser uma pessoa que não pegue rapidamente se eu falar rápido, que seja uma pessoa mais lenta para entender o que eu estou falando. Então, eu preciso criar algo mais harmônico. Se eu estivesse falando na vida, eu estaria falando assim, completamente assim, falando muito rápido, etc, etc, etc. Mas eu estou falando com você. E eu não sei quem você é. E eu quero ser entendida. Eu quero que a minha comunicação chegue. Então, o que é que eu faço? Eu fico mais atenta à minha embocadura. Eu fico mais atenta à minha articulação e à minha velocidade. E isso o teatro me deu e muito. Outra coisa que, por incrível que pareça, que ajuda a gente a falar bem é ler. Ler, Magali, ler em voz alta? Não. Ler mesmo. Só ler calado. Por quê? Porque você aprende, mesmo sem som, a ter uma ideia do compasso dessas palavras. Você começa a entender melhor sobre pontuação. Você já sabe como é uma pausa de ponto e vírgula, você sabe como é uma pausa de vírgula, você sabe como é uma pausa de ponto de segmento, uma pausa de ponto parágrafo e uma pausa de ponto final. Aliás, ponto final, você vai parar, você vai calar a boca. Então, é uma pausa absurdamente mais longa, porque você vai mudar completamente de assunto se você estiver trazendo essa leitura para a fala oral. Está acompanhando, gente? Então, leia, exercite, converse, desensibilize. Então, se você quer realmente falar em público e falar bem, comece falando. Lembra que eu fiz a brincadeira lá, parafraseando o Paramahansa Yogananda? Então, comece falando. Eu costumo pedir aos meus clientes, quando eu trabalho com eles, questões de fala, questões de timidez, eu peço a eles sempre que eles, por dia, falem com 3 pessoas diferentes em locais seguros, claro. Converse com pessoas estranhas. Pelo menos 3 pessoas. Como é que é, Magali, pessoas estranhas em locais seguros? Por exemplo, um local seguro, um supermercado, é um local seguro. Você não está falando com uma pessoa numa rua escura, tá? Então, você pode simplesmente puxar um assunto ali e falar assim, nossa, será que essa maçã aqui tá boa? Ah, meu Deus, eu não sei comprar melão. Puxa um papo assim. E aí você vai conversando e você pode aproveitar para treinar justamente esse hábito que você não tem de falar. E vai treinar com pessoas que você não conhece. Mas você pode dizer assim, mas Magali, por que eu não posso treinar com uma pessoa que eu conheço? Você até pode,
Mas quando você treina com uma pessoa que você não conhece, ela não vai estranhar. Ou o que é que você está assim falando tanto hoje? E aí não vai quebrar, não vai desarmar você. Então, uma pessoa estranha, ela não sabe como é que você fala. Ela não sabe se você fala alto, se você fala baixo, se você fala impostado, se não fala, se você fala articulado ou não. E, de repente, você falando com uma pessoa que você já conhece e você começa a articular muito as palavras, ela possa dizer, mas por que você está falando desse jeito? E terminar ali intimidado. Outro lugar que é interessante, que você pode conversar, é, por exemplo, vai no dentista, vai subir um elevador de um prédio comercial, puxa um assunto com o ascensorista, ou puxa um assunto com uma pessoa que subiu. Tempo hoje tá bom, hein? Aqueles assuntos, aquelas conversas que a gente joga fora. Ou ao chegar na antessala do dentista, você pode puxar um assunto com a secretária, ou com alguém que esteja aguardando junto com você, ou com uma criança. É interessante começar pelas crianças. As crianças nunca nos julgam. Bem, eu comecei a falar em público assim, falando. Então, fale, fale, fale. E um dia vai estar tudo falado. Eu não sei o que esse vídeo causou em você hoje. Eu só sei que a sua mente é muito sábia e vai saber utilizar todas essas informações na hora certa. E se você lembrou de alguém, compartilha, porque a ideia aqui é criar um mundo muito melhor e, de preferência, uma humanidade mais harmoniosa. Eu espero você no próximo vídeo. Até lá!